Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um artigo, mais um artigo da Chamada da Meia-Noite, que chama A Grande Conspiração Econômica. Esse material é de um irmão, né, que faz parte da Chamada da Meia-Noite. Eu não vou citar o nome aqui, né, mas esse irmão, ele é economista. Ele é economista e ele mora atualmente no Canadá. Então veja bem, o título da mensagem é A Grande Conspiração Econômica. Aqui ele diz assim: um dos meus focos principais tem sido falar e escrever sobre as tendências monetárias, money, dinheiro, né, do fim dos tempos e as condições que levam especificamente à armadilha monetária escatológica. É tudo uma questão de política econômica global. O artigo diz assim: ler sobre economia pode parecer entediante, mas não é. Estamos discutindo aqui conspirações cosmológicas que são validadas na Bíblia. Como tais, temos certeza de nossos pontos de vista. Não somos de maneira alguma pessoas malucas correndo atrás do vento. Uma grande conspiração está se desenrolando que ainda aguarda a ascensão de um mestre em astúcia. Daniel 8:23. Onde tudo isso começa e onde termina? Satanás e seus ajudantes, juntamente com cúmplices humanos, estão construindo uma armadilha monetária para a humanidade já há algum tempo. Ela foi desenvolvida passo a passo ao longo dos últimos séculos. O objetivo final é unificar a humanidade numa rebelião contra Deus. Recentemente, vários passos gigantescos foram dados na direção desse alvo. Aqui tem um negócio aqui que eu não posso falar, né? Esse problema atual, né, que começou a partir de 2020, serviu como um catalisador e um acelerador imenso. Do nosso ponto de vista, é o maior avanço tático dessa armadilha. Então esse problema atual, que os não sabem o que é que está acontecendo no mundo, ele é o maior avanço tático dessa armadilha monetária até agora. E significa que os planos de Satanás estão se acelerando de forma ousada. O cumprimento da profecia de Apocalipse 13:17 está se aproximando muito rápido. Está por um fio a concretizar esse plano. Como estamos discutindo conspirações, precisamos primeiro determinar algumas precauções. Esse é um campo que atrai muita especulação desvairada. Este autor deixa claro que nunca teve muito envolvimento com teorias da conspiração globais de teor radical e sem fundamento que circulam na internet. Isso não quer dizer que não existe conspirações. Existem muitas, e como tem? Entre elas, uma conspiração colossal. Esta última será o nosso foco neste artigo, como explicaremos mais adiante. Sim, existem muitas teorias da conspiração que estão cheias de sugestões e alegações não comprovadas. Percebe-se que os detalhes são muitas vezes especulativos e obscuros. Dessa forma, a maioria das teorias da conspiração são difíceis de validar. Seu foco é geralmente sobre atores humanos específicos, as chamadas pessoas más. Vamos primeiro estabelecer alguma proporcionalidade neste tópico.
para início de conversas é fundamental reconhecer que os seres humanos são apenas pequenos atores na cosmologia da conspiração. Em sua maior parte, eles são peões. Em segundo lugar, ao examinar conspirações, é necessário ter primeiro uma base sólida. Onde encontramos isso? Nas Escrituras. Consultar a Bíblia nos permite embasar as nossas perspectivas diretamente em algo confiável e imutável. O grande plano satânico. A conspiração central de toda a história é aquela que diz respeito a Satanás no comando mundial da humanidade. Seu alvo é unir, seja pela força, com calúnio ou engano, a terra inteira em sua rebelião contra Deus e seu Filho. O salmista diz: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2, versículo 1 e o 2. Como podemos ter certeza dos planos de Satanás? Novamente, voltamos às Escrituras. Nesse ponto, devemos nos lembrar de que o apóstolo Paulo agiu a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2:11. As tramas de Satanás deveriam, portanto, ser óbvias para nós. Descobrimos na Bíblia a brilhante criação de seu programa, o desencadeamento da armadilha monetária escatológica em nossa interpretação. Ela ocorre um pouco antes do ponto central da tribulação ou logo após. Esse é o tempo em que a imagem falante da primeira besta fará com que todas as compras e vendas sejam restringidas, com exceção daqueles que reconhecerem e receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Apocalipse, capítulo 13, 16 e 17. Irmãos, a plataforma, fazendo aqui um comentário aqui em cima do texto, a plataforma está sendo montada diante dos nossos olhos. Então, quando esse ser tomar o poder, ele já vai achar a sua base pronta, né? já vai estar pronta. Então, essa armadilha econômica também é profetizada claramente em outro lugar na Bíblia. Nós a encontramos em Lucas 21, 34, 35. Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vós inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. O apóstolo Paulo, ele é alertado a respeito desse plano satânico e ora para que assim aqueles que estão perdidos voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 26. As condições descritas nos versículos mencionados acima se alinham com aquelas que já vemos se desenrolando ao redor do mundo. Na história recente, condições como as ansiedades da vida que se aplicam a todos os que vivem na face de toda a terra poderiam muito possivelmente incluir estilos. A revista ela escapuliu aqui, né? Então vamos voltar aqui. Incluir estilos de vida sob pressão, materialismo profundo. Esse outro problema que está acontecendo aí no mundo, que eu não posso falar o nome. Mercados financeiros instáveis, endividamento, as exceções da teoria monetária moderna,
e as crises econômicas de nosso tempo, isso seria apenas uma pequena amostra das causas da ansiedade humana. Continuando aqui o artigo da chamada da meia-noite. Mas, por que Satanás iria querer preparar essa armadilha monetária escatológica? Uma pergunta. O salmista afirma: homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes no meu caminho, armaram ciladas contra mim. Salmo 140, versículo 5. Se armadilhas estão sendo construídas, então deve existir um caçador e deve existir um plano. Revisando as escrituras, dizem que uma grande rebelião contra Deus está a caminho e não devemos ser enganados a esse respeito. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perdição, aquele que traz destruição, segundo Tessalonicenses 2:3. Ele atentará contra o Altíssimo. Vemos então que a rebelião é claramente liderada por Satanás, também referido como, conforme está escrito em Efésios 6:12, que está no poder por trás do homem da perversidade. Ele traz destruição, sendo aquele que destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Daniel 8:25. Mas por que Satanás escolheu controles econômicos e financeiros para ajudar a provocar uma rebelião colossal da humanidade? Porque esse é o único meio efetivo de poder global que ele pode reunir. Ele não é onipresente como Deus e seu Espírito Enquanto o Espírito Santo pode comunicar-se com toda a humanidade simultaneamente, Satanás não tem esse poder. Ele precisa de fato de um sistema global. Ou seja, ele precisa da tecnologia, né? Ele vai governar o mundo através da tecnologia. Em vez disso, o meio mais eficaz de controlar ou guiar toda a humanidade é através de um sistema financeiro global, comercial e integrado. E por acaso, os traços e inclinações inatas da humanidade se encaixam direitinho nesse esquema. A suscetibilidade psicológica das pessoas, a crise de qualquer tipo, a atração de Mamon, é uma vulnerabilidade aguda ao amor ao dinheiro e é simples assim. Os comportamentos em massa, as cumplicidades dos seres humanos são muito previsíveis. A Bíblia descreve o funcionamento interno e as vulnerabilidades da humanidade. Conhecendo-os, não ficaremos surpresos ao descobrir quão inconstantes e tendenciosas são as ações e escolhas humanas. Pode ser observado que os humanos são mais controlados por suas emoções do que por suas cabeças. O dinheiro e o medo andam de mão dadas. Em nossa cultura atual, estar sem dinheiro é considerado pior do que ter câncer. Um influente clérigo inglês do século passado disse: não são poucos os que acreditam que nenhum outro Deus, além de Mamon, nenhum outro diabo, a não ser a ausência do ouro, nenhuma condenação, a não ser a pobreza, e nenhum inferno, a não ser uma carteira vazia. E não são poucos os seus descendentes que ainda vivem. Esse diagnóstico não poderia ser mais sucinto e preciso. Ele explica exatamente por que a humanidade é tão vulnerável às artimanhas do diabo. A Bíblia, ela menciona muitas conspirações e existem diversas conspirações operando hoje, embora sejam muitas, há apenas dois tipos principais.
O primeiro tipo de conspiração. Um tipo de conspiração envolve primariamente participantes humanos. E há um grande número delas. Na verdade, todos os humanos participarão de diversos esquemas ao longo de suas vidas. Eles podem parecer triviais à vista das conspirações muito maiores e de maior impacto global que acontecerão, mas se qualificam como conspirações e são de fato pecaminosas. Permanece o fato de que todos os seres humanos pecam e todos nós já fomos conspiradores de uma forma ou outra. Nesse aspecto, seja em maior ou menor escala, não há diferença para Deus. Dito isto, há pessoas que têm os meios e a oportunidade de participar em conspirações excepcionalmente grandes, talvez até mesmo coordenadas globalmente. Esse é o grupo que atrai mais a atenção da comunidade caçadora de conspirações. Eles protestam contra essas pessoas, mas imaginando que conseguem enxergar o que há no coração delas. A maioria presume que os participantes destes esquemas em grande escala são as elites, os ricos e os plutocratas. Esse não é totalmente o caso. A maldade pode ser encontrada em qualquer lugar sob vários disfarces, objetivos e táticas. Portanto, muitos conspiradores não são necessariamente identificados com facilidade. Este autor sempre afirmou que a maioria das pessoas seriam vulneráveis a tomar-se parte da chamada elite perversa, se tivesse a oportunidade, porque todos eles são humanos e possuem as mesmas inclinações e tentações em potencial. Quais são as principais vulnerabilidades e vícios da humanidade? Há 4 principais que têm origem primordial. Nós já mencionamos algumas delas. Feito um pouco menor do que os anjos, a vulnerabilidade desses 4 vícios foi entrelaçada na própria trama do nosso ser pelo Criador. A primeira das 4 vulnerabilidades humanas é mencionada pelo apóstolo Paulo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, meus irmãos. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Eles escolhem servir Mamon como seu mestre. Mateus 6,24. Pode-se entender rapidamente a atração poderosa de associar-se com a riqueza, dinheiro, perversa e injusta. A humanidade é naturalmente predisposta a adorar Mamon. Outras 3 predisposições que levam a humanidade a envolver-se em problemas são apresentadas pelo apóstolo João. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 3,16. Hoje é desse jeito mesmo. As pessoas querem ostentar patrimônios, ostentar carros de luxo, ostentar fazendas, e não querem nada com Deus. A humanidade vive no mundo. Aprendemos aqui que a cobiça da carne, o domínio e a autodeterminação completa, a lista, esses são os 4 impulsos principais que levam a humanidade ao pecado e às conspirações. Nós mesmos os concebemos ou somos levados a uma cumplicidade com outros em negócios nefastos. É possível encontrar exemplos na Bíblia. Ezequiel, por exemplo, aponta as conspirações políticas da elite. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e faz muitas viúvas. Ezequiel 22:25. Isso é uma conspiração. Alternativamente, o salmista reclama dos perigos diários da corrupção. Ele clama: defende-me da conspiração dos ímpios. Salmo 64:2. Ele aponta para a maldade geral
No mundo humano, esses tipos de conspirações se encaixam na área de influência humana, embora quase certamente sejam encorajados por Satanás. O segundo tipo de conspiração. Aqui nós já vamos encerrar aqui o artigo da chamada da meia-noite. O segundo tipo de conspiração envolve o cosmológico e o primordial. Precisamos em seguida reconhecer as conspirações mais poderosas e letais de todas, aquelas do reino espiritual. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme está escrito em Efésios 6,12. A Bíblia ela deixa claro que conspirações do reino espiritual são as mais perigosas e importantes. Na verdade, são tão perigosas que o próprio Jesus Cristo nos deu armas para combatê-las. Também temos a garantia de que recebemos imunidade e invencibilidade nessas batalhas. O capítulo 6 de Efésios lida com as estratégias de batalha e o equipamento que devemos usar. Assim, é de grande importância sempre diferenciar corretamente esses dois tipos de conspirações. Por quê? Porque somos encorajados a lutar contra os reinos espirituais das trevas e não contra humanos. Manter essas fontes separadas nos impedirá de sermos levados na direção errada e confundidos pela cacofonia diária de sensacionalismo e exagero que parece comandar o mundo mediático atual. Além disso, não devemos fazer tempestade em copo de água, a saber no que diz respeito aos planos humanos. Enfatizando esse ponto, Isaías fez a seguinte declaração. Eu queria fazer um comentário aqui em cima disso aqui. Irmãos, não adianta nós fazermos tempestade em copo de água. Nós temos que deixar as escrituras se cumprirem. Tudo o que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra, e isso se faz necessário, uma base, uma plataforma para um governo mundial está sendo montada diante dos nossos olhos, e a Bíblia é clara sobre isso. Não adianta nós tentarmos não querer entendermos isso. Então não adianta nós querermos fazer tempestade em copo com água. Nós temos que descansar no Senhor, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Isso aí é fato. Então aqui o autor do artigo, ele fala sobre isso. Que nós não devemos fazer tempestade em copo de água, a saber no que diz respeito aos planos humanos, enfatizando esses pontos. Isaías fez a seguinte declaração. Não chame conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavore. O Senhor dos Exércitos é com vocês. Deve considerar santo a ele e que vocês devem temer dele, que vocês devem ter pavor. Ou seja, nós temos que temer a Deus e ter pavor de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, não há motivo para nós ficarmos desesperados. Jesus está vindo para tirar a sua igreja dessa terra. O que eu acredito aqui, o autor dizendo, que Isaías está dizendo, aqui não preste atenção às várias especulações de conspirações loucas sobre participantes e golpistas humanos. Não devemos desfiar histórias altamente especulativas sobre conspirações humanas. Ao invés disso, devemos seguir com nossas vidas sem nos fixarmos nos vilões humanos, nem tendo medo de pessoas. Pelo contrário, temamos ao Senhor. Ou seja, nós temos que descansar em Deus. Deixa as coisas acontecer. Aqui eu quero fazer um breve comentário aqui. Vamos deixar as coisas acontecer e descansar em Deus. Descansar em Deus. Nós sabemos que Deus está no controle da situação. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, não tem como o governo, esse governo que vai reinar 7 anos, não tem como ele se manifestar na terra com a igreja aqui. E eles sabem disso, eles sabem que é necessário a remoção da igreja para que esse ser venha reinar aqui por 7 anos. Então, concluindo aqui o texto da chamada da meia-noite,
A conclusão aqui é o seguinte: a tática necessária de Satanás é controlar todos os seres humanos na Terra e ter poder sobre eles. Porque ele precisa fazer isso. Novamente, porque ele está planejando uma rebelião unificada de toda a humanidade contra Deus. Então ele quer unificar a humanidade contra Deus. No final, as táticas de Satanás para levar a humanidade a adorá-lo serão brutais, com muitas manobras desonestas e cruéis por vir. Ele vai trabalhar através da desonestidade, através da ditadura, através do sistema ditatorial. É essencial notar que os participantes humanos não são os instigadores aqui. Qualquer que sejam os papéis que eles possam desempenhar, eles permanecem sendo criaturas feitas de carne e sangue. Mais uma vez, eles são meros peões que foram enganados. Então, esses articuladores de todos esses projetos, eles são peões na mão do diabo. No fundo espiritual é o inimigo que quer implantar esse governo. E vai implantar porque isso é bíblico. Isso tem que se cumprir. Nós não temos como barrar isso aí vai cumprir, nós não temos como barrar. Se não devemos vilificar os seres humanos, então no que deveríamos nos focar? Resposta: devemos focar em Jesus Cristo e na batalha espiritual contra o mal originário do submundo. O Senhor nos equipou para batalharmos nessa arena. Relembramos que o apóstolo Paulo nos diz que estamos expressamente vestidos para a batalha no reino espiritual. Na verdade, não foi concedido imunidade. Romanos 8, 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos encorajados a saber que assim como somos de fato preparados para entrar na batalha com o próprio Satanás, nos foram dados não apenas estratégias, mas também invencibilidade. Efetivamente estamos selados espiritualmente. Novamente, por que deveríamos lutar contra os reinos espirituais ao invés de atacar outros seres humanos? Como é mostrado em Efésios 6, nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue. Além disso, nós somos admoestados a não chamar tudo de conspiração de dimensões espirituais. De forma bastante definitiva, as fontes espirituais estão acima das conspirações humanas em poder. Nosso Senhor deseja que direcionamos nossa batalha contra as grandes forças que vêm de cima e não desperdicemos nossas energias e poder de fogo contra outras pessoas. Então aqui, para concluir, nós temos que lutar contra as potestades que habitam nas esferas celestiais. Esses homens humanos estão sendo usados, são peões na mão desses seres espirituais. E vai acontecer, não adianta nós tentar impedir isso. Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, e um governo de 7 anos, um governo cruel e tirano vai governar esse mundo. O que nós temos que fazer? Deixar as coisas acontecer. Buscar o Senhor, viver uma vida santa, uma vida piedosa, fazendo bem, lendo as escrituras, buscando em oração e jejum. Por quê? Porque vai acontecer. Não tem como mudar isso aí. As escrituras vão se cumprir. Que Deus abençoe a todos. Então, esse aqui é mais um artigo da revista chamada Da Meia-Noite, que eu queria compartilhar com vocês, que é a grande conspiração econômica. Isso aqui foi publicado na revista do julho de 2021. O autor desse texto é o senhor Robert Soult. Ele nasceu em 1634, morreu em 1716. Foi um clérigo inglês, conhecido por sua pregação combativa e sua poesia em latim. Deus abençoe os irmãos.